Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Aqui como fala com vocês é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 59 traz como objeto de conhecimento números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento: adição e subtração com números racionais na forma decimal. Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, agora que temos conhecimento da aula de hoje, do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, como é de praxe, né? Nós sempre fazemos aqui a definição do conteúdo da nossa aula, logo nesse primeiro momento. Então, nosso conteúdo é números racionais na forma decimal e finita, dando ênfase às operações de adição e subtração. Então, adição. Adição. Para adicionarmos dois ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, esse é o nosso primeiro passo, né? Então, para fazermos qualquer adição, devemos saber que os números somados são chamados de parcelas. E o número resultado de soma, né, o total. E que as parcelas, né, têm que ser adicionadas sempre da maior pela menor. Pessoal, essa última parte ela não é via de regra. Você pode muito bem, né, somar do menor para o maior. A gente usa essa expressão aqui, né, mais para critério de organização operacional. Porque quando se trabalha com vírgula, é comum, né, a gente, de repente, cometer algum erro posicional. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Né, nós temos 6,35 adicionado a 13,752. Pessoal, nada me impede de pegar aqui, né, e, né, separar aqui, né, 6,35. Aí vamos adicionar isso daqui a 13, né? 13,752. Não existe problema algum, certo? Mas para critério de organização, né, costuma-se inverter essa posição, né, sempre começando do maior número, né, para o menor. Então, como é que ficaria aqui, né? Olha só. No caso aqui temos 13,752, né? Adicionado a 6,35. Observe que também por critério de organização, certo? Né? Mesmo para a gente não se perder ao longo do desenvolvimento, foi adicionado aqui, ó, um zero. É para justamente a gente não ficar se confundindo no momento em que estivermos adicionando. Então, qual é o cuidado que se tem aqui, né, para que a gente tenha um desenvolvimento correto? Justamente colocar aqui, ó, o teu referencial é isso daqui, ó, as vírgulas. Então, eu colocando vírgula embaixo de vírgula, eu vou ter, né, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo, certo? Então, feito isso, né, a gente já está pronto para dar início ao cálculo, né? A gente primeiro organiza as parcelas de modo que a gente não venha cometer o equívoco que foi comentado agora há pouco. Então, olha só. Somando aqui, né? 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 5 mais 5, 10. Subiu 1. Aí eu vou ter 1 mais 7, esse 1 aqui, mais 7, 8, certo? 8 mais 3, 11. Ficou 1, subiu 1. Aí somando 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Fica 0, subiu 1. Aí eu vou ter 1 mais 1, 2. Ou seja, a soma ou o total, certo?
dessa adição entre dois números, né, decimais foi essa daqui, né, 20,102 milésimos. Então, ó, reforçando, não há, né, a necessidade de você desenvolver a conta sempre utilizando, né, começando pela maior parcela, certo? Você tem aí a maior parcela, no caso aí que foi o 13,752, tá? Aí a segunda parcela menor, a 600, né? 6,350. Então, fazemos isso mais para um critério de organização, né? Uma questão de estética de desenvolvimento. No entanto, a pessoa que estiver desenvolvendo a questão, a adição, ela pode, né, organizar as parcelas dessa adição da forma que lhe achar mais conveniente, tá bom? O importante é que você se sinta seguro para desenvolver a questão e chegar na resposta certa, beleza? Dando continuidade ao conteúdo. A próxima operação, né, que vamos abordar hoje, é a operação de subtração com números decimais. Então, para subtrairmos dois números decimais, devemos agir da mesma forma que na adição, né? Colocar vírgula embaixo de vírgula, consequentemente nós vamos ter décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo e assim sucessivamente. Sendo que o que está sendo diminuindo, deve ser sempre maior que o subtraindo. E o resultado recebe o nome de resto ou diferença. No caso aí, o resultado da operação, que no caso aqui que estamos falando em questão é a subtração. Alguns autores chamam o diminuendo, né, de apenas minuendo, tá? Isso vai variar de autor para autor, né? Só um lembrete aqui importante, certo? Assim como apenas, né, o resultado da operação é resto. Outros autores não, o resultado da operação é diferença. Então isso daí, ó, vai depender, né, da pessoa que está desenvolvendo a questão aqui, né? Enunciando a questão, a banca que estiver enunciando a questão, né? De repente o autor da banca, né, o autor da questão, ele diz assim: calcule o resto da operação entre, vamos supor, 5,75, né, por 2,32. Só uma situação. Então, quando o autor da banca fala que você, né, tem que calcular o resto, então você já deve associar, né, essa definição operacional aqui à operação de quem? De subtração. Da mesma forma, se a banca chegar e der o enunciado, calcule a diferença de 5,75 por 2,32, certo? Da mesma forma, você deve associar a palavra diferença, né? A palavra diferença à operação de subtração. Lembrando que, para nós aqui, né, nós vamos considerar sempre, né, que o diminuendo ou binuendo deve ser maior que o subtraindo. Professor, quer dizer que não existe a operação de subtração se essa situação aqui for contrária? Existe sim, certo? Existe sim. Só que esse procedimento só será possível realizar quando vocês estiverem realizando operações com números inteiros, racionais, porque aí já vai envolver aí números positivos e negativos. No entanto, é um conteúdo que será abordado, né, em séries, né, subsequentes. No momento, para nós só vamos trabalhar dentro dessas condições aí na operação de subtração. No caso, o minuendo sempre, né, será maior que o subtraindo para que a gente possa realizar a operação. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular a diferença entre 16,2 e
7,658 milésimos. Muito bem. Então vamos fazer aqui tranquilamente. Então vamos ter aqui, ó, 16,2 subtraído, né? Vai ser subtraído esse valor aqui, né? De 7. Olha aqui, ó, 7,658. Muito bem. Então, ó, nós vamos aqui observar que o minuendo, ele não possui as casas, né? Temos aqui os decimais, né? Centesimais, casa dos milésimos aqui. O minuendo, ele não possui nem valor aqui, décimo, né, de milésimo, e centésimo de milésimo. Ele não tem. Então, ó, para que a gente também não se confunda, costuma-se preencher esses vazios aqui, ó, com zeros, né? Então, isso daqui vai auxiliar bastante, né? É um recurso bastante útil para que a gente possa desenvolver o cálculo sem cometer algum tipo de equívoco. Então, olha só. Aí a gente parte daquele mesmo princípio que se fazia com números naturais. Empresta uma unidade da esquerda, que vale 10 na direita. Então, nós vamos ter 10 menos 8. Vou mudar aqui um pouco a cor, né? Vamos ter 2. Aqui já não valeu mais 10, agora está valendo 9, porque emprestou, né? Então, eu vou ter, emprestando da esquerda, eu vou ter 9 menos 5 aqui vai dar 4, né? Ali ficou valendo de 1. Então, empresta da esquerda também. Aí nós vamos ter 11 menos 6, 5. Certo? Aí a gente pode somar isso daqui e vai voltar a ter, né, os valores anteriores, ó. 10 vai 1, 10 vai 1, 6, 1, 7, 5, 12 vai 1. Então, toda vez vai ter que bater o valor com o de cima. Agora nós temos o quê? 15, né? Ficou valendo de 15. Menos 7. Então, vai ser quanto aqui? 8. E não posso esquecer da vírgula. Então, esse procedimento aqui é o que nós utilizamos para desenvolver, no caso aqui, a nossa subtração. Em seguida, temos o nosso passo a passo, ó. 16,2, certo? Aí, 16,2. Vamos subtrair de 7,658. Então, qual é o primeiro procedimento que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar e acrescentar aqui, né, os dois zeros, da mesma forma. Aqui já tem um cálculo feito. Então, como foi realizado? Daquela mesma forma, pessoal. Não tem segredo nenhum. Não dava para subtrair, emprestou uma unidade da esquerda, ficou valendo 10 na direita. 10 menos 8, 2. Em seguida, a próxima, aqui já não vai poder valer mais 10, porque emprestou uma, né? Mas empresta uma da direita, agora ficou valendo 9. 9 menos 5, 4. Aqui já não vale mais 2, vai valer 11, né? Empresta daqui, depois que empresta que fica valendo 11. 11 menos 6, 5. E aqui era 16, ficou valendo 15. E 15 menos 7, 8. Coloca a vírgula, né? E aqui, eis o nosso cálculo. Correto? Muito bem, então nós vimos aqui como foi realizada, né? Qual é o processo aritmético do cálculo envolvendo adição e subtração com números decimais. Agora, nós vamos ver a aplicabilidade, né, a etnomatemática dessas duas operações no nosso dia a dia. Ou seja, vamos utilizar essas operações na resolução de problemas do nosso dia a dia. Então, me acompanhem aí no primeiro exemplo. Então, situações, problemas envolvendo números decimais. Exemplo 1, vem lá do Saresp. Em uma corrida de 100 metros entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 22,5 segundos e o outro em 22,34 segundos.
O vencedor da corrida chegou à frente do outro em... Aí temos as nossas alternativas. Letra A, 0,16 segundo. B, 0,46 segundo. Letra C, 0,71 segundo. D, 0,84 segundo. Pessoal, uma coisa que é importante aqui, por questão de estética matemática, né? Observe que aqui, ó, a unidade de medida, ela está no singular, ó. 0,16 segundo. Então eu não posso acrescentar aqui o plural, colocar um S aqui, porque não tem mais de 2. Então até, ó, 1,99 é o que? Segundo, tá? Não posso considerar plural se não passar de 1, né, até 2. Aí sim, 2 segundos, porque eu tenho mais de 1. Mas quando se trata de número decimal, mas tem mais que 1, né? Então, não pode. Beleza. A gente não inteirou outro inteiro, né, para chamar de plural, então considera-se mais de 1. Então, 1,99 não é mais de 1 para nomenclatura de unidade de medida. Então, letra A, 0,16 segundos, B, 0,46 segundos, C, 0,71 segundos, D, 0,84 segundos. Muito bem. Então, vamos ter aqui a diferença de tempo. Então, vou ser igual. Olha só. Subtraindo aqui, ó, 22, né? 0,5, né? Menos 22,34. Igual a 0,16 segundos. Segundo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2,5, né? Menos 22,34. É aquele mesmo procedimento. A gente acrescenta o zero aqui, né? Aí nós vamos ter 10 menos 4, 6. 4 menos 3, 1. Aqui ninguém emprestou nada de ninguém. Vai dar zero. Não precisa colocar o outro zero. Então fica 0,16. No caso aí, o que nos remete a assinalar como alternativa correta a alternativa A, 0,16. Certo? Importante a gente ficar ligado nisso daí. Nosso próximo exemplo, também daqui do centro de mídias, diz o seguinte. Aqui do centro de mídias mesmo, né, do ano corrente, diz o seguinte. Uma fazenda de leite fez um levantamento de sua produção durante uma semana de acordo com a tabela a seguir. Beleza. Aqui tem, né, vaca barra semana, no caso aqui, dia da semana. Aqui as nossas personagens desse estudo, né? Poderia até fazer um estudo estatístico sobre isso daqui, né? Olha só. Nós temos aqui a malhada, a mimosa, a estrela e a fubá. E temos aqui o período em que foi realizado esse experimento, esse estudo. Correto? Qual foi o período de tempo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias da semana. Então, foi contabilizado aqui. Beleza. Nós temos aqui, né? A produção da malhada na primeira linha, né? 13,2, 11,15, 11,5, 10,8, 12,4, 11,5, 10,9 e 11,2. Isso daqui vai me dar um total. Certo? Muito bem. 10,6 é a mimosa, né? Na segunda, na terça 11,7, na quarta 12,2, na quinta 13,1, na sexta 10,6, no sábado 11,5, no domingo 10,9. E assim sucessivamente, né? A estrela 9,9, na terça 10,5 e toda a sua produção ao longo da semana. E a nossa estrela fubá, né? Segunda 12,2, 11,8, tá tudo bacana. Aí o que nós vamos fazer? Vamos calcular aqui o somatório, né, dessas vacas aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, tá, pessoal? Não é um E, não. Então, nada mais é do que calcular uma adição de números decimais. Então, olha lá. Ah, mas aqui ainda tem o
o comando da questão, perdão, eu havia esquecido isso daqui. Aí diz o seguinte, né? O que é que deseja se saber ao longo dessa análise aí, da produção das nossas estrelas aqui, das protagonistas da nossa questão. Durante essa semana, a vaca com a maior produção foi a malhada, a mimosa, a estrela ou a vaca fubá. Muito bem. Então vamos calcular aqui, né? A vaca que mais produziu na semana em questão foi a vaca malhada, né? Com 81,5 litros de leite. Olha só. A produção da malhada aqui ao longo da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui nós temos o total, né? Somando tudo isso daqui, para facilitar os cálculos, né? Poderíamos usar aí como um artifício aqui para otimizar o tempo, né? Recorrer aí à nossa calculadora, mas eu tive o cuidado de já trazer o resultado aqui para a gente otimizar o nosso tempo, certo? Porém, se vocês quiserem conferir isso daqui mais tarde, seria interessante, com mais calma, né? Então, malhada produziu nessa semana 81,5, a mimosa produziu 80,6, a estrela produziu 77,1 e a vaca fubá produziu 80,1 litros de leite. Olha só, né? Então, realmente a malhada aí foi a que mais produziu aí nessa semana. E a vaca que menos produziu foi a nossa estrela, né? Com 77,1. Nós poderíamos aí, né, fazer várias perguntas, né, com relação a isso daqui, se fôssemos estudar aqui estatística, né? Calcular a média de cada uma dessas vacas, calcular a média por dia, né? Quanto em média foi produzido na segunda, quanto em média foi produzido na terceira. Então, numa tabela existe aí uma série de conteúdos que podemos explorar, né? É muito show de bola o tratamento da informação para que a gente possa, né, desenvolver e praticar aí diversos conteúdos matemáticos, principalmente dentro da estatística. Vamos aqui para a nossa próxima questão, nosso próximo exemplo. Ele diz o seguinte, né? Observe a tabela a seguir. Aí nós temos alguns itens nessa tabela, né? Quais são esses itens aqui? Né? Óleo de soja, linguiça, café, o açúcar, certo? E o período de análise desses itens ao longo de um determinado intervalo de tempo. Que intervalo de tempo foi esse? Foi entre junho de 2019 e junho de 2022, ou seja, essa análise de preços, né, essa variação de preços foi feita ao longo de 2 anos. Muito bem. O que diz essa nossa tabela aqui? Diz que o óleo de soja em junho de 2019 era de R$ 3,54. A linguiça em 2019, R$ 10,70, ou seja, o quilo, né? O café, R$ 9,87. E o açúcar, R$ 2,28, né? R$ 2,28 de real. Então, isso daqui foi o comportamento de preços desses itens durante o ano de 2019. Já em 2022, em junho, ou seja, no mesmo período, 2 anos após a primeira análise, o óleo de soja custava R$ 9,81. A linguiça, R$ 20,10. O café, R$ 18,19. E o açúcar, R$ 4,13. Gente,
Esses dados, né, foram extraídos do jornal USP, né? Está disponível aqui no endereço eletrônico, jornal USP, né, .br, Universidade, Grupo da USP estuda custos de preços da cesta básica na região de Piracicaba. Ou seja, esses dados, né, foram extraídos numa região lá de São Paulo, do estado de São Paulo, né, mais precisamente no município aqui de Piracicaba. Então são dados reais, tá, pessoal? São dados mesmo verídicos. Aí vem aqui o comando produzido aqui por nós. Quanto uma pessoa pagou a mais na compra desses mesmos itens de junho de 2019 para junho de 2022? Então, aqui a gente pode ter uma ideia do quão tão grande é, certo? A variação de preços, né? Principalmente de produtos que fazem parte da nossa cesta básica, que corresponde aos nossos alimentos, né? Em 2 anos, né, essa variação foi muito grande, como a gente vai notar nessa questão aqui. Então, para a gente ter uma ideia do quão é pesado os juros dentro da inflação e principalmente, né, na cesta básica, é um dos itens primordiais na vida de todos nós. Então, me acompanhem aí. Então, de acordo com esses dados, né, nós vamos ter a seguinte situação. Em junho de 2019, né, nós tínhamos aqui R$ 3,54 do óleo, R$ 10,70 da linguiça, R$ 9,87 do café, R$ 2,28 do açúcar. Calculando essas parcelas aqui, certo? Vamos encontrar um total de, no caso aqui, 26,39, né? Então, em junho, uma pessoa nesse período aqui, em 2019, gastou o quê? Gastou R$ 26,39 para adquirir esses 4 produtos aqui. Muito bem. Em 2022, o óleo passou para R$ 9,81, a linguiça R$ 20,10, o café R$ 18,19, 18,19, esse foi o preço do nosso café. E, por fim aqui, o açúcar, que passou, né, para R$ 4,13. Ao somarmos, né, essas parcelas aqui, vamos encontrar esse valor aqui, ó, R$ 52,23. Então, olha só, de junho de 2019, uma pessoa que gastou, para adquirir esses itens, gastou R$ 26,39. Em junho de 2022, essa pessoa gastou R$ 52,23. Estão vendo aqui a diferença de preços aqui? Conseguem observar o quanto aumentou os alimentos nesses 2 anos? Então vamos ver que diferença é essa daí no bolso do consumidor. Então agora basta calcular, né, a diferença entre junho de 2019 e junho de 2022. Diferença. Vamos lá. Junho de 2022, quanto que o cidadão gastou aqui naqueles itens? R$ 52,23. Em junho de 2019, essa pessoa gastou R$ 26,39 para adquirir aqueles itens. Essa diferença aqui, calculada, foi de quanto? 25,84. Ou seja, essa pessoa, né, está pagando a mais devido à inflação e juros altos, é quase o dobro do que estava pagando há 2 anos atrás, certo? Está pagando aí R$ 25,84, né? Então, isso daí é apenas um pequeno exemplo de que nós, né, do quanto nós sofremos aí com relação à alta dos juros que impactam diretamente no orçamento das nossas famílias, né? Da minha, da sua, de qualquer um outro, né, brasileiro aqui. Então, é uma questão para nós refletirmos aí e pensarmos. Queridos alunos, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.